O outro ponto que eu quero falar com você é que Jesus nasceu como ovelha na manjedoura. Olha o versículo 12 de Lucas 2, o que fala? Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. Olha só, a manjedoura que Jesus nasceu, como que era uma manjedoura nos tempos de Israel? Eles cavavam como se fosse um buraco na pedra e ali faziam um coxo, né? Nós conhecemos como coxo, onde o animal ali, a vaca, por exemplo, aqui no nosso contexto, comia o seu sal. Mas no caso ali o coxo era cavado, né, na pedra, fazia um buraco na pedra e ali a ovelha, porque a manjedoura era um lugar onde a ovelha realmente alimentava e ele ficava num lugar onde tipo um cercado, nós conhecemos como curral, onde a ovelha vivia, né? Era um lugar, o coxo era um lugar onde a ovelha comia realmente o seu alimento. Então, a manjedoura era feita exatamente dessa maneira, escavando uma pedra, fazendo um coxo. Mas é interessante também que os túmulos na época de Israel era feito da mesma maneira. Eles escavavam um buraco na pedra e ali colocava o falecido, né? Olha só que coisa mais profética. Jesus, o menino Jesus foi colocado numa manjedoura, um lugar que parecia um túmulo. Ou seja, profeticamente ele já estava declarando, olha, eu nasci para morrer no seu lugar. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus, quando ele veio à Terra, mesmo no seu nascimento, ele já estava declarando isso, que ele veio para morrer em nosso lugar, né? O Natal seria o quê? Seria um aniversário de Jesus, né? Essa semana eu estava conversando com a minha filha isso. Eu falei, filha, o Natal é aniversário de quem? Ela falou, de Jesus, papai. E eu falei, então quem deveria ganhar o presente? Ela falou, Jesus. Mas por que você ganhou o presente? Aí ela ficou sem saber me responder. Aí eu expliquei para ela, falei, filha, Jesus agora ele deixa você ganhar o presente porque realmente ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ganhar o presente. Ou seja, Jesus profeticamente entrou naquele túmulo, naquela manjedoura, né? Profetizando exatamente, eu sou a ovelha que estou ali naquele curral, na manjedoura, simbolizando um túmulo para morrer em nosso lugar. Olha que coisa mais preciosa, né, que Deus tem para nós. O outro aspecto que eu queria falar do nascimento de Jesus é que ele nasceu num lugar muito profético, era um lugar profético para ele nascer. Vamos ler comigo lá em Miqueias, vamos ler o capítulo 5 primeiro, versículo 2, que diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui está falando exatamente isso, né? Que Belém Efrata, ou seja, pequeno demais para figurar como grupo de milhares, mas de ti sairá quem? Quem iria reinar. Jesus nasceu em Belém. Mas um pouquinho antes, nesse texto, o profeta Miqueias fala o seguinte, Miqueias capítulo 4, versículo 8, A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Ou seja, lá em Miqueias, né, o profeta Miqueias, quando as boas novas foram anunciadas, os pastores ali eles já sabiam que profeticamente, o próprio profeta Miqueias já tinha um conhecimento que o profeta Miqueias tinha declarado, olha, quando o Salvador vier, ele vai nascer em Belém. Então o povo de Israel tinha entendimento disso, que nasceria em Belém. Mas lá em Belém existiam muitas manjedouras, muitos lugares que criavam ovelhas. Como que eles saíram de lá? Quando eles viram os anjos, né, realmente anunciando que eles foram diretamente na manjedoura certa. Porque nesse versículo de Miqueias, capítulo 4, versículo 8, fala da torre do rebanho. Que torre do rebanho é essa? É um lugar onde os sacerdotes que faziam sacrifícios tinham para criar ovelhas, né? E ali as ovelhas, quando nasciam os seus filhos, eram os cordeiros, eles separavam para o sacrifício, porque tinha pessoas que vinham muito de longe para poder agora adorar o Senhor com o seu sacrifício, não tinha como trazer os seus animais, porque os animais podiam machucar no meio do caminho e não seria o sacrifício perfeito. Então, os sacerdotes tinham sacrifícios perfeitos para vender para eles poderem sacrificar. Olha só que coisa poderosa. Jesus ele estava exatamente na torre do rebanho, ou seja, o lugar onde as ovelhas para o sacrifício eram separadas. E ali a Bíblia fala que Jesus estava envolto como se fossem panos, né? Ou seja, é interessante que historicamente é conhecido que quando um cordeiro acabava de nascer, eles amarravam ele em panos e colocavam dentro de uma manjedoura para que aquele cordeirinho não saísse correndo e se machucasse, e aí ele ficasse ali reservado para ficar perfeito para o sacrifício.
Olha só, da mesma maneira que um cordeiro, os sacerdotes abraçavam um cordeiro com panos e colocavam na manjedoura, preparando ele para um sacrifício, Jesus estava do mesmo modo naquele lugar. Jesus foi o sacrifício realmente preparado para morrer em nosso lugar, para que a gente possa ter vida e vida em abundante hoje. E olha só, a palavra Belém Efrata, Belém quer dizer casa do pão e Efrata quer dizer frutífero. Ou seja, Jesus foi o pão, ou seja, ele estava na casa do pão, lá na manjedoura. Nós, como ovelhas, nós viemos e comemos daquele pão, que era o próprio Senhor Jesus. E a partir do momento que a gente come desse pão, nós nos tornamos frutíferos. Belém Efrata, casa do pão frutífero. Olha só, Jesus morreu no nosso lugar. Ele nasceu para morrer no seu lugar e para você ser muito frutífero na obra dele. Isso é muito poderoso, é muito revelador para nós, né? E a última coisa que eu queria falar para você é que Jesus nasceu como um homem, né? Lá da Virgem, lá em Lucas capítulo 2, versículo 16. A Bíblia fala o seguinte, olha, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Olha só, segundo a lei, alguém que tinha uma dívida, por exemplo, o que ele tinha que fazer? Ele entregava os seus bens para pagar a dívida, ou se ele não conseguisse pagar a dívida, ele tinha que se entregar, ele se tornava escravo. Como que ele podia sair desse momento de escravidão? Se viesse um parente que tinha dinheiro, estivesse disposto a pagar o preço e pagava a sua dívida e te tirava ali agora da escravidão. Ou seja, quando nós falamos de parente, a maneira de nós sairmos da escravidão é nós termos um parente remidor. Mas eu te pergunto o seguinte, quem que vai querer tirar um parente que entrou nas dívidas, que se tornou escravo? Quase ninguém queria isso. Mas é interessante que é o seguinte, por que Jesus teve que se fazer homem? Ele se fez homem para ele ser parente, ou seja, um homem tem que salvar um homem, tem que ser um homem parente um do outro. Então Jesus se fez homem. Mas ao mesmo tempo ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser 100% Deus. Por isso que Jesus colocou ali na barriga de Maria como se fosse um óvulo perfeito, ou seja, um óvulo que estava sendo gerado do sangue celestial. Aquele Jesus que estava sendo gerado ali na barriga de Maria tinha um sangue dos céus, ou seja, um sangue perfeito, ou seja, um sangue que não era contaminado com pecado. Então nasceria alguém que não tinha natureza pecaminosa. Por que isso? Porque um escravo do pecado, todo homem nasce já escravo do pecado. Um escravo não liberta o pecado, um escravo não liberta outro escravo, um pobre não liberta um pobre. Mas Jesus agora se fez homem, mas com a natureza celestial. Ele pôde nascer, ele foi o nosso parente. E agora ele tinha riqueza, ele tinha agora realmente a natureza divina. E ele poderia realmente comprar, ou seja, ele pagou o preço. Qual que era o preço para nos salvar? Era o preço de morte. Ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ser salvo. Ou seja, ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Nasceu da Virgem. Não sei se você sabe, mas cientificamente o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho. Tem crianças que às vezes o sangue do filho não é compatível com o sangue da mãe. Ele simplesmente troca nutrientes ali com a placenta. Olha que coisa preciosa. Por quê? Porque o sangue de Jesus era um sangue celestial, preparado realmente para o sacrifício perfeito, né? Irmãos, isso é muito poderoso, né? Então, quando o nascimento de Jesus veio e ele pagou o preço realmente por nós, né? O nascimento dele foi perfeito, o sacrifício dele foi perfeito. Ele foi um homem realmente nascido da Virgem, ou seja, um parente. E ele mesmo decidiu realmente pagar o preço. Ele foi o parente que viu toda a humanidade como escravo. E ele falou, eu vou pagar o preço por eles. Por mais que nós temos um coração, às vezes, pecaminoso, que nós nunca nos pagaríamos um preço por alguém tão pecador como nós, mas Jesus decidiu, ele foi e nos salvou. Olha que coisa mais preciosa. Ele foi o Cordeiro de Deus, irmãos, que tirou o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus que nos tirou do lamaçal. Então hoje nós celebramos, né, nesse Natal, nós não vamos celebrar somente o nascimento de Jesus. Toda essa simbologia você está vendo sobre o nascimento, mas nós comemoramos não só o nascimento, nós comemoramos também a sua morte e a sua ressurreição, porque na sua ressurreição nós temos vidas. Feliz Natal para você e Deus abençoe.